Olá, meninas! Mês de março terminou, nosso mês, mas vamos continuar no podcast A Coragem de Ser, trazendo para vocês mulheres maravilhosas. Eu estou abrindo aqui o mês de abril com uma mulher linda, por dentro, por fora, uma pessoa que eu tive o privilégio, o prazer, né, de ter ela na minha vida há 15 anos, numa circunstância, né, que era num processo de formação dela. Ela é engenheira de produção e foi minha aluna na FAESA. Uma pessoa que tem, né, uma trajetória e uma carreira consolidada na área de vendas. Ela esteve durante muito tempo à frente, né, de uma empresa de representatividade comercial, né, num segmento aonde ela tinha uma equipe, onde ela tinha a organização de convenções, e ela foi galgando e chegando, né, cada vez mais alto nessa empresa, e num determinado momento, né, olhando para as questões dos quereres, ela tomou uma decisão, uma decisão bastante significativa. Depois ela vai contar para vocês como é que foi todo o processo, e resolveu assumir, né, o compartilhar da competência dela com outras empresas, com outras mulheres. Hoje a Tainá está, né, atuando como consultora, como mentora, não só, né, dentro do processo tradicional, que é o processo corporativo, mas também em outras dimensões, parecida, né, um pouco com o que eu faço com a canoa, mas ela faz com uma outra atividade esportiva, né, que tem muito a ver com um fortalecimento realmente, né, de pessoas, em especial de mulheres. Então, Tainá, é uma satisfação, uma alegria de ter aqui. A gente teve há 2 anos atrás também, juntas, né, num evento lindo que foi o Empoderadonas, que esse ano vai ter de novo, vai bombar, né, aonde ela atuou lá e eu também. A gente fez reuniões com as outras mulheres, a gente formou um grupo, né, que hoje ainda está junto, estivemos juntas, né, eu, Ana, você, né, naquele evento do Sebrae, onde a Su estava lá no palco, né? Então nós somos dessas mulheres, né, que se interessam pelo sucesso de outras mulheres e que querem fortalecer essas mulheres para que juntas, né, possamos gerar mais resultado no mundo. Passa por aí, amore? Com certeza, 99,99%. Isso aí, Lili. E aí eu queria, assim, que você dissesse, né, eu, né, tenho um relacionamento com você, a gente se encontra várias vezes, né, mas diz para mim um pouco, né, na sua visão de convivência há alguns anos, né, com essa mulher tão destemida, quem é Tainá na visão da Tainá? Primeiro, eu gostaria de te agradecer o convite. Eu falo assim, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito surpresa e muito agradecida e feliz, porque você pensa, gente, conversando com a minha ex-professora, que delícia! E isso já tem muito tempo, então tem 15 anos que a gente teve esse primeiro encontro e a gente se reencontrou no mundo do empreendedorismo. E interessante que é um encontro, né, um encontro inicial, não necessariamente só de amor, né? A relação professor-aluno. Mas a relação foi tão boa que eu nem me lembro mais As disso. provas não tinham impacto. Mas passei de ano, hein? Passou. Passei de ano. E assim, eu fiquei feliz, porque assim, a Liana, pra mim, ela é uma mulher muito forte, é uma mulher que eu tenho um prazer de te acompanhar nesses anos todos. Então, estar do seu lado nesses últimos 3 anos, assim, gente, que delícia que é isso, a gente poder contribuir com os pontos, né, que a gente tem em comum. Então, assim, estou muito feliz com esse momento. Confesso que há 15 anos atrás, eu jamais esperei que esse momento fosse acontecer, né? Mas são as gratas surpresas da vida. E as consequências, né, daquilo que a gente vai construindo, vai fazendo, né, vai se fortalecendo. Então, eu acredito, realmente, todas as vezes que a gente olha lá para trás, né, quando a gente começou a faculdade, eu comecei bem antes de você, né, me formei em 90. Então, quando a gente vê, né, a caminhada que a gente foi fazendo e aonde a gente conquistou, né, conseguiu chegar, tem, né, realmente o apoio de outras pessoas, mas tem muito escolhas, né, que a gente foi fazendo, algumas, né, dando certo, outras não, mas que a gente teve a coragem, né, de ir caminhando, né? Então você tem todo o motivo, né, de estar aqui, e muito bom.
E aí você fez uma pergunta, né? Aham. Quem é a Tainá. Tainá? É, é difícil, assim, separar as nossas áreas, né? Tainá mãe, Tainá esposa, Tainá profissional, Tainá empreendedora, Tainá executiva, porque acaba que a gente, né? A gente é uma única pessoa. Então, normalmente a gente acaba sendo o que a gente é em todas as áreas mesmos. E eu sou uma pessoa, acho que leve. Eu sou uma mulher leve. Eu sou uma mulher que acredito que inspira outras pessoas, sim. E hoje eu falo isso com propriedade, porque eu estou com essa confiança para poder falar isso, né? Se me perguntasse isso em outros momentos, talvez eu não te responderia essas questões, mas hoje eu sinto isso porque eu tenho vivido isso no dia a dia. E eu sou uma pessoa muito focada, sou uma pessoa bem organizada. Organizadíssima, diria. Eu vi numa postagem dela, organização para filha estudar, Essa planilha. Então, e assim, eu não sabia que eu era tão organizada Ah, assim, porque assim, eu acho que sou organizada e tal. Mas teve um momento da minha vida que eu fui fazer uma pesquisa com pessoas próximas, uhum, e aí eu coloquei algumas qualidades, né? Como que as aham. pessoas me veem. Então, a primeira que mais sobressaiu foi a questão da organização. Eu falei, uau! Então, ok, é isso mesmo. Acho que é uma coisa natural, assim, da minha pessoa mesmo. Obviamente, né, eu contando um pouco mais para frente da minha história de vida, eu acredito que para chegar onde eu cheguei nesse ponto agora, a organização, essas características, esses comportamentos que a gente tem, Uhum. que eu tenho, assim, foram necessários, né? Então, sou uma pessoa muito determinada. Eu falo assim, quando eu sei de uma coisa que eu preciso de fazer, tipo, eu vou mesmo, assim, eu só vou. Eu sou Persistente. muito persistente nos meus objetivos. Quando eu tenho medo, eu não deixo o medo me paralisar mesmo. Eu Uhum, tento ver qual o porquê daquele medo e vou atrás de conhecimento e vou. E muitas das vezes eu vou sozinha mesmo, uhum. entendeu? Então, assim, basicamente eu acho que é isso. Eu acabo inspirando, sou uma mulher organizada, eu acho que eu sou uma boa mãe, sou uma boa esposa. Eu brinco que no meu âmbito pessoal, eu organizo as minhas relações de forma muito intencional, Uhum. assim como era, né, como uma executiva. Então, quando você entra numa reunião, você tem que entrar preparado, você está liderando Tem muitas que ter um porquê pessoas, tudo, né? você tem que estar ali mesmo. Uhum. E aí, quando, por exemplo, eu entro num sábado de jantar com meu marido, eu Uhum. tô entendendo o que que significa aquele jantar ali para nós. Quando eu levo Luísa para a escola, eu não fico no celular. Então, assim, eu tô realmente Atenção plena, eu todo. tenho tentado, assim, cada dia mais estar com essa atenção plena naquilo que a gente está fazendo. Isso é muito difícil, a gente sabe disso, porque tudo tenta roubar nosso tempo o tempo todo, mas, assim, eu acho que tá o tempo todo com a consciência ali no lugar, eu acho isso importante. E eu aprendi, assim, isso no ambiente de trabalho. Teve um dia que eu estava num processo eh de feedback com funcionário, né, Uhum. aquela parte de gerenciamento funcionário, faz PDI e tal. E aí eu me peguei conversando com a pessoa e mexendo no meu celular. E aí eu falei assim: "Nossa, que falta", assim, a pessoa não percebeu, sim, mas eu naquele momento falei, eu vi o tanto que eu estava fazendo mal para mim, mal para a relação, mal para essa pessoa. Uhum. Então a questão da consciência, eu fico o tempo todo com essa questão da consciência e naquele momento eu decidi que toda vez que eu fosse sentar com alguém para conversar, eu não ficaria em celular, eu tentaria o tempo todo prestar atenção e respeitar a outra pessoa. A autopercepção é o ponto de partida, né, para a gente poder, entender como se funciona, e todos nós temos pontos de ajuste, Sim, né, sim. e a partir dali desenvolver
né, caminhos para ter resultados diferentes, né? Foi o que você fez. Mas quando você estava falando da nossa época lá da faculdade, uma coisa que sempre me chamou a atenção você sempre foi uma pessoa que teve e apresentava um posicionamento, né, de autoconfiança. Eu brinquei da relação, né, professor-aluno, mas ali Legal. aquilo não era algo que para alguns alunos eram como se fosse um impedimento relacional, né? Existia ali e a gente conversava algumas vezes, você me falava, você estava vindo, e ela estagiava, né? Ela precisava estagiar para Sim. pagar a faculdade particular. É. Então, tinha uma rotina de trabalho decorrente do que ela fazia e depois ia à noite para estudar, né? A faculdade era à noite, e no outro dia cedo tinha de novo, e você morava longe. Morava em Viana, estudava em Vitória. Então, assim, isso já mostra determinação, né? Isso já mostra que você está entendendo qual é o lugar que você tem que ocupar no mundo. Isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Legal. Gente, quando você quer uma coisa, quando eu quero uma coisa, eu vou. Assim, isso é muito forte mesmo, assim. E quando eu fiz engenharia, né? Mas não era o curso que eu, no coração, queria fazer, né? Não sei se a gente começa a contar sobre isso agora, mas eu tenho uma questão de terminar aquilo que eu começo. Porque se eu comecei, tinha um porquê. Não sei se tá muito ruim o processo, né? Comprometimento. Mas, cara, eu tenho que terminar essa jornada vai me levar num lugar. E aí, já no iniciozinho da faculdade, eu já sabia que eu não ia trabalhar numa usina, eu já sabia que, de fato, eu não seria uma engenheira, assim, no padrão, digamos assim. Mas eu precisava de terminar, e eu falava, primeiro que eu precisava de terminar, porque para mim, não, eu vou conseguir, eu vou terminar. Nesse processo, muitas pessoas me chamaram de maluca e doida, de fazer engenharia, porque eu venho de uma escola pública e me matriculei numa escola particular. Então, assim, eu acho que as pessoas estavam até assim, acho que estavam com dó do que eu ia sofrer, né? Que não é aqui para nós, mas engenharia é engenharia, né? Dedica muito mais tempo. E aí nossa, a pessoa fala que eu não vou conseguir, Aí que te Liana. desafia. Nossa, eu vi uma oncinha mesmo. E aí eu falei, não, eu vou. E obviamente tem tudo nesse processo, né? A faculdade normal é de 5 anos, e para mim estava tudo bem terminar ela em 7 anos, mas eu terminaria ela. E assim foi, terminei em 7 anos. Mas assim, é uma coisa interessante, tem ponto de convergência entre a gente. Eu também fiz engenharia, mestrado, doutorado inclusive, mas não atuo como uma engenheira padrão. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que tanto hoje, né, nas ações que você faz quanto que eu faço, o processo cartesiano, dentro dessa dimensão de planejamento, tudo isso acaba trazendo para a gente, em algumas circunstâncias, uma vantagem competitiva, em termos de estruturação, em termos de processo, de procedimento. Você também acha assim? Muito, 100%, 100%. E quando eu trabalhava nessa empresa, a gente recebia muitos altos executivos, assim, executivos de grandes indústrias e tudo mais, né, indústrias americanas e tal. E eu perguntava para os líderes de venda qual era a formação. Assim, basicamente todos eram engenheiros. Sim. E basicamente todos eram engenheiros de produção. E eu ainda, no finalzinho da engenharia, eu falei assim, não, eu tô no caminho, eu não vou desistir, eu tô no caminho. Tem alguma coisa diferente aí nessa graduação. Então, assim, naturalmente já era organizada, ainda fez engenharia, e a engenharia realmente foi um grande divisor de água, porque essa parte lógica, essa parte matemática, ela fez eu exercitar um pouco mais essa questão, e eu virei depois uma engenheira de vendas. Eu falo que eu virei uma engenheira de vendas. Então, assim, falar sobre meta, eu sou apaixonada sobre isso. Falar sobre meta, para mim, é uma delícia, porque eu entendo que o que tem por trás daquele número tem que ter. Você tem um processo estruturado para entregar essa meta? A empresa consegue junto? Como que tá as pessoas? Então, uma vez eu perguntei numa sessão assim parecida com um diretor meu, e a gente tá falando, então fala aí meus pontos positivos, aquela Sim. coisa assim. E aí eu acho que o primeiro ponto positivo que ele falou era que eu tinha essa visão sistêmica de um todo muito boa, era um ponto muito forte meu. E a engenharia, essa questão ajuda você ter essa visão das coisas como um todo, né? E não ficar só em uma área. E aí essa engenheira foi uma das
né, responsáveis por construir essa metodologia que hoje você usa, né, que é Simplifique em Vendas, não é isso? Me fala um pouco Sim. mais sobre isso. Então, aí eu fiquei nessa empresa, entrei, né? Vou falar só dessa última empresa para cá. Fiquei 5 anos implantando ISO 9001, então, ok, né? Gostava de processo, amava fazer auditoria. E aí, em algum momento, eu vi uma grande oportunidade na parte de vendas, de planejamento estratégico nessa Você empresa. migrou de área lá dentro? Migrei de área. Eu sou daquela, assim, eu acredito que se você estiver pronto e num lugar ok, o dinheiro ele vem, sabe? A promoção ela vem. Então, eu sempre fui aquela, tem um projeto, tem um projeto. Então, tem um projeto novo, eu vou escutar esse projeto. Porque ou vai agregar sempre para alguém. Então, tudo que tinha de novidade, eu sempre estava ali, eu vou. E nunca falei assim, eu vou, mas eu vou ter aumento. Nunca, assim, se eu sentei, na verdade, eu sentei 2 vezes para pedir conta e não para pedir aumento. E aí o aumento acabou acontecendo, né? Mas porque eu acredito muito nisso. E aí eu assumi essa questão da supervisão de lojas. Na época eram em torno mais ou menos de 5 lojas, então já era um desafio, porque eu tinha 23, 24 anos, ainda era ainda era uma menina, né? Bem. Ainda fazia engenharia, então eu já tinha assumido essa parte de vendas, e aí, né, aquele monte de gente já ali debaixo da gente. E depois virei gerente regional, até chegar a gerente de vendas, de marketing e tudo mais. E aí, pedi conta, depois a gente volta nesse assunto, para falar um pouco mais dessa situação, pedi conta e fui empreender. E aí eu fui empreender com meu marido, né? A gente foi trabalhar então juntos na Data Marketing. E a gente falava, a Data Marketing sempre fez muito essa questão do alinhamento estratégico, e a gente falava de vendas e marketing. E aí, quando eu olhava as empresas buscando a gente para poder fazer o alinhamento estratégico, eu via realmente que era necessário, mas eu sempre falava, gente, mas por que as pessoas não estão fazendo pelo menos o básico também para poder vender? Estão lá pensando tanto numa estratégia e tal, sabe, Li? E não estavam fazendo ali o básico mesmo, tipo, ligar, responder o cliente em até 5 minutos, e eu venho do varejo, então, pô, você não está fazendo isso? Fala sério, você está querendo triplicar, mas dá para você dobrar fazendo só a melhoria, aí volta a melhoria dos processos. Então, pô, esse processo está aqui, tá em tese no papel, porque a gente não vive esse processo? Tem isso, né? O processo, às vezes, tem vários tipos de empresa. Tem empresa que não tem processo nenhum, tá tudo na cabeça das pessoas. Meu Deus do céu, isso é péssimo. Uma loucura. Uma loucura, é uma zona. E tem a empresa que tá tudo certo, né? Ideologia, tudo certo, tudo no papel. Mas na hora da prática mesmo, todo mundo faz diferente, todo mundo faz do seu jeito. Então tem de tudo. E aí, nós estamos em 2025, 2024. Em 2023, nessa questão, que aí Foi o ano dos empoderadores. Foi eu o ano, me na lembro verdade, que você foi o ano. estava vindo, né, recente desse processo Eu de mudança. tinha acabado de sair da empresa, tinha pedido conta, eu tinha 1 ano que eu estava trabalhando então na Data Marketing ali, né, com meu marido. Ele ficava na parte mais de marketing, eu ficava mais na parte de vendas. E aí eu ficava sempre com aquela coisa assim, mas vamos fazer isso também? Mas vamos fazer isso daqui também? Isso daqui é tão básico, dá para fazer amanhã, dá para fazer até hoje, se você quiser. E aí recebi o convite do Sebrae para assumir uma palestra. Na verdade, era um espaço só de mentoria para poder falar sobre vendas, porque no evento em si, naquele evento, falava sobre liderança, tinha várias temáticas, principalmente a temática do empreendedorismo, mas ninguém estava falando de vendas. E eu realmente me acho uma excelente vendedora, que para nós. E também me descobri, achava que não era, depois eu descobri que eu era uma boa vendedora. Falei, não, eu vou assumir. E aí, quando eu estava montando essa palestra, eu não tinha feito nenhuma palestra desse tema. Tudo que eu fazia era na parte de consultoria, não tinha ainda subido para o palco para falar para outras pessoas, né? Falava lá na antiga empresa para 300 pessoas, mas falava daquelas coisas lá. E aí eu trouxe algumas situações, assim, básicas mesmo, porque eu sou assim, eu sou simples, e tudo que tem muita complexidade eu acho que tende a não dar muito certo. Isso é a minha bandeira. E aí eu fiz essa palestra, naquele momento, procura vai, não sei o quê.
Aí eu tive esse insight, simplifique e venda mais. Aí eu falei com meu marido como um ótimo professor marqueteiro, bom, né? Gostou do Ele nome? falou assim, esse nome é muito bom, meu amor. Eu falei, caraca, ele tem tudo a ver comigo. É bom mesmo. Todo mundo, no final das contas, precisa de vender, mas se não simplificar, não tem como vender. Você fica Aham. só procrastinando. E aí foi aí que nasceu esse tema, esse slogan aí que eu tenho trabalhado até então. Simplifique e venda mais. E é legal, né, porque então foi de um momento onde você teve a oportunidade de revisitar, né, a sua história, a sua Isso aí. experiência, colocar no papel, e aí você teve a clareza, né, de que aquilo poderia gerar, né, um produto, uma mentoria, enfim. E exatamente eu acho que isso é a grande mágica, né, porque muitas das vezes, e a gente lida com muitas empreendedoras, empreendedores, ou pessoas que querem empreender, que ficam desesperadamente buscando uma oportunidade, e muitas das vezes ela está ao nosso lado, né, ou está Nossa, dentro da gente, né, e a gente não tem essa capacidade de enxergar, que foi exatamente o que você fez. Agora, a única reclamação que eu tenho do Empoderadonas, que a sua palestra e a minha eram é simultâneas. E verdade. aí eu não pude assistir a tua, você não pode assistir a minha. Verdade. Vamos ver se nesse ano ajusta-se Vamos, as agendas. vamos dar um jeito. E foi lindo. E É. assim, eu falo assim, eu tô chegando. Esse ano eu faço 40 anos. Aham. Eu falo que eu ainda faço, é uma menina, porque eu sempre me achei a menina da qualidade, a menina das vendas, até pela simplicidade, né? Eu falei assim, eu acho que eu tenho que começar a parar de me chamar de menina, brincadeiras à parte. Mas esse ano eu faço 40 anos e eu falo assim, e que gostoso que é a gente sempre dar aquela pausa para pensar. Eu gosto muito de dar algumas pausas para pensar. Porque às vezes a gente fala uma coisa, às vezes a gente prega uma coisa, em alguns momentos a correria do dia a dia faz com que a gente às vezes nem viva aquilo que a gente está falando, sabe? E isso para mim é uma premissa, eu só posso falar e eu só vou orientar, eu só vou mentorar aquilo que eu acredito de verdade. Sim. Se eu não acreditar de verdade, eu falo assim, não sei, vamos pensar. Eu realmente, mas aquilo que eu acredito, eu falo assim, vai, por favor, vai, deixa eu fazer para você. Enfim, quando eu acredito muito no negócio, se a pessoa quiser fazer o negócio realmente vai acontecer. E aí, lá no Empoderadonas, quando terminou, olha, esse dia aconteceu um negócio bem interessante, porque quando terminou a palestra, eu falei sobre a minha história, que Uhum. eu falei um pouquinho aqui, né? Mas não falei Uhum. de onde eu vim ainda. E falei sobre vendas. E várias mulheres me cercaram no final. Foi um momento interessante, eu nunca me cerquei por mulheres, Uhum. tá? Isso é É, muito você vem de um recente. ambiente muito Eu masculino, venho de um né? ambiente de meninos, É, de meninos, de homens, é. basicamente. Fiz engenharia, meus melhores amigos sempre foram os meninos, e sempre brinquei mais com os meninos, vai saber por quê, né? Eh, e aí, aquela coisa gostosa, ser abraçada por mulheres que talvez eu não sei por que isso não tinha acontecido ainda. Eu falei assim: "Gente, que delícia esse abraço aqui", sabe. Foi um abraço, assim, eu senti um abraço diferente, um abraço, não senti uma outra intenção, porque com um monte de gente homem te abraça, gente mulher bonita ainda, você fala: "Calma aí, né, isso é por competência ou por que tá acontecendo?". Eu sempre pensei nisso, sempre Uhum. fiquei com esse alerta ligado, mas isso é papo pra outro assunto, outro momento. Então, assim, eu realmente ser acolhida por aquelas mulheres e todas elas, a primeira coisa que elas falavam, assim, de vendas, mas a primeira coisa que elas falavam da minha história. Uhum. E toda a minha história tem a ver com características e comportamentos realmente diferentes da Sim. média. E aí, quando eu faço as mentorias, quando eu converso com as empresárias, antes da gente realmente ir para a técnica de vendas, eu sempre falo de outras coisas antes. Porque às vezes eu pego um empresário, eu não sei vender, eu não gosto de vender, mas por quê? Vou entender isso A melhor? história, né. Essa história normalmente é uma crença, às vezes é porque ela nunca fez, alguém encheu o saco dela para comprar uma coisa, ela teve uma experiência ruim com a venda. Às vezes é uma mãe, um pai, sabe, que fala assim: "Não, vendedor é quem não tem profissão, que não fez". Nossa, meu pai, ele não fala hoje, eu não sei por quê, mas eu acho que ele deve Uhum. pensar isso até hoje. Fez uma engenharia, fez um curso, tal, Não entende o que você e faz. nunca foi engenheira. Aham. Que você faz mesmo? E eu: "Não sou engenheira, Constrói pai, vidas, sou constrói vendedora, empresas. eu ajudo", assim, então, assim, e eu falo isso, assim, com todo o orgulho do meu coração, porque a venda me levou para
vários países, a venda me levou até para tomar a coragem de falar: "Não, até aqui, CLT, ok, agora eu vou empreender". Então, assim, Esse a foi venda fez é, muita diferença para mim. esse momento, na sua visão, é o momento que você teve, né, trabalhar mais essa questão. Eu sei que você é muito corajosa, né, mas sempre existe Oh, uma apreensão. Mas foi seu ato de coragem? Porque você já estava estabilizada, né, você já estava foi. reconhecida, Sim. você já estava, entre aspas, né, com tudo Eu dominado, já tinha chegado lá, eu já brinco, tinha já tinha chegado chegado lá. lá e você resolveu divergir de caminho, né, para ir em busca daquilo que você acreditava, né, que É, eram os seus projetos, enfim. Foi seu maior ato de coragem? foi. Eu estava fazendo uma reflexão no final do ano sobre os anos que fecham, os anos que começam. Aham. E aí, assim, ano passado eu também tive um grande momento de coragem que para as pessoas podem parecer que pode ter sido simples, mas para mim foi muito difícil. Que foi quando, de fato, o meu marido, então, saiu da nossa empresa, assim, Te né? deixou sozinha. Me abandonou na canoa lá do empreendedorismo. E aí, nesse momento, assim, eu falo assim, que aí eu saí da empresa, fui trabalhar com meu marido, foi um ato, sim, de coragem, com certeza, foi muito. Mas teve um outro momento de ato de coragem também nesse último ciclo, que foi quando ele sai da empresa, porque o mais fácil para mim seria dar um F5 no meu currículo e me colocar à disposição do mercado. Uhum. E aí eu voltei nessas minhas anotações, eu falo assim, por que de fazer isso e por que de não fazer isso? Sim. E aí o porquê de não ir para o mercado de trabalho e viver aquela loucura, que tem uma outra loucura lá, né? Falei assim, eu não estou, né? Não é sobre isso, eu não saí. Então, aí foi quando eu realmente, eu falei assim, hoje eu sou. Quem é empreendedor aqui? Hoje eu levanto as duas mãos, bato a cabeça. Eu sou uma empreendedora. Até lá atrás eu ainda não me enxergava tão empreendedora assim, porque querendo ou não, eu estava ali duplando com meu marido, né? Eu não realmente não me enxergava tão empreendedora assim. Mas hoje sim, né, isso é basicamente recente, mas meu ato de coragem foi sim, foi pedir conta, eu já tinha chegado lá, eu fazia uma coisa que eu amo, 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 que é liderar pessoas, Pois é, você tomou a decisão fazendo alguma coisa que você gostava, que te remunerava bem, eu ganhava né, bem. e você gostava de fazer, Eu amava aquela né, empresa, sempre amei, mas, né, sempre amei. não, pra mim era seu sobrenome, não era Valadão. Era Tainá de tal lugar, É. e é assim, tá? Aham. Até hoje e tal. Porque realmente, assim, porque assim, eu falo que as coisas viram quando você bota o teu coração naquilo tudo, né? Quando você bota o coração, não tem como dar errado. E aí, por que que eu decidi isso? Uhum. Primeiro, que eu realmente já tinha batido a minha meta. Uhum. E eu só tinha 36 anos. Uhum. Eu ia ficar lá só por causa do dinheiro? Sim. Esperar a aposentadoria? Não faz Não sentido fa pra mim, é. que realmente eu me acho uma pessoa diferente da média, assim, né. Então não fazia sentido, mas, assim, foi muito difícil, porque eu venho de uma família muito simples, então, assim, tudo que eu conquistei foi com muito trabalho, então eu sempre tive medo, eu nunca quis estar no lugar que eu já estive, lá enquanto adolescente, até fazendo faculdade. Liana, eu não sei se você lembra, mas eu não tinha dinheiro para lanchar na Faesa. Então, o que que as pessoas lá da Arcelor faziam comigo? O pessoal que recebia o lanche do turno, Guardava. guardava o lanche do turno para eu lanchar, porque Uhum. senão eu só ficava com o almoço mesmo da barriga e só ia comer 11 horas da noite biscoito de água e sal, porque eu também não jantava, porque senão eu ia engordar, né, então tinha que comer só biscoito de tem outro ponto aí também, que é sempre do autocuidado, É. né. Mas aí eu tinha a Luísa, eu falo, assim, que a Luísa também foi um grande divisor de águas na minha A Luísa é vida. a filha dela, linda, maravilhosa. Lulu tem 7 anos de idade, a Luísa tem 2 anos de idade. Quando a Luísa tinha um ano de idade, assim, eu até pensei em sair daquela posição, porque quem cuidava de Luísa praticamente era o meu marido, eu não tinha tempo. Eu saía de casa às 5h30 e chegava em casa quase 9 horas da noite e ainda ficava em celular, porque um monte de 15 lojas, Uhum. gerente comercial, Você então entrou lá, tinham 5, quando você eram saiu eram eram 15. eram 4, estava Uhum. abrindo a quinta loja, Sim. e aí quando eu saí foram 18 lojas. 18. 18 lojas, televendas, No e-commerce, enfim, né, tudo. E eu me orgulho muito, Hã. assim, me orgulho muito dessa história, porque ela é uma história muito verdadeira.
Todo mundo que você for perguntar, todo mundo vai falar basicamente a mesma coisa. E aí eu saí por quê? Porque ou eu empreendia e trabalhava ali com meu marido e eu via que a gente se complementava muito, muito. Ele muito criativo, e a pessoa que ela é muito criativa, ela tem a questão da realização um pouco mais baixa. Uhum, E eu não tô falando mal não, tô falando uhum, de personalidade, uhum. digamos assim, né. E eu altamente realizadora. Falei: "Nossa senhora, eu acho que Juntou a juntar fome com a isso vontade de daqui vai comer. dar muito E aí eu certo". vou te falar uma coisa, quando vocês começaram a namorar, né, a gente tinha terminado a disciplina, então você já não era mais minha aluna, mas, né, e aí eu vi, não sei se foi uma foto, se a gente se encontrou na rua, e eu conheço Pedrinha há muito tempo, lá do Sebrae e tal. Aí um dia eu encontrei sua cunha e falei assim: "Olha, você toma juízo, você cuida bem da minha aluna". Cuidou tanto que gerou Luísa. Verdade, as pessoas falavam muito isso: "Você cuida da Tainá, É, cuida da cuida da Tainá". Tainá. E ele cuida direitinho. É, eu sei, eu sei. Realmente eu vejo essa É, complementariedade, né, porque ele tem uma mente criativa, ele é muito né, e inteligente, né. você tem essa coisa da racionalidade, do planejamento, eu acho que essa simbiose é muito grande. Mas quando você falou que aquele evento do Empoderadonas te gerou um impacto positivo ao final da tua palestra, onde as mulheres foram te acolher, né, e você aí vivendo esse momento de novos desafios, de buscar, né, encontrar outros caminhos, eu acho que isso, né, essa dupla fez com que você tivesse dado um passo além, que eu vivi esse passo Sim, no ano sim. passado, né, naquele evento lindo que você organizou lá na Ilha do Uhum, Boi, né, uhum. então assim, um esmero, um cuidado, aonde você optou por reunir mulheres. Foi. Né, eu acho que foi talvez a primeira vez aonde o seu foco foi esse, antes era foco negócio, foco vendas, e ali eu vi, né, então, a partir dali tinha o lançamento da sua marca lá também, né, Sim. toda foi muito um momento que me deixou, assim, realmente até fui lá na frente falar, muito emocionado, porque quando a gente vê, Nossa. né, a vida acontecendo, né, na vida das pessoas que passaram de alguma forma pela nossa, e acontecendo de uma forma a trazer, né, mais luz para o mundo, isso é muito gratificante. Não sei se você sente assim nas suas mentorias, né, nas suas consultorias. A gente vê acontecendo o outro, né, e a gente veículo de alguma coisa para o outro, eu acho que é isso que justifica, né, a gente vir, né, e É. tá aí nesse mundo tão desafiante, né. Eu assim, eu acho que os anos vão passando e a gente vai chegando cada vez mais perto do nosso propósito. Sim. Eu não acho que assim, amanhã eu vou encontrar meu propósito, eu não acredito Não cai muito no colo, assim. né. Se fosse todo mundo tava fazendo, tava tudo na planilha de 5W2Hs e tava tudo Tudo ótimo, aí certo. ninguém tinha depressão, ninguém tinha ansiedade, não acredito nisso. Era só fazer um planinho de ação, tá tudo E tá certo. tudo resolvido dando check. Não é assim, eu acho que a gente vai acho que sim, a gente vai chegando perto, a gente vai se entendendo, se autoconhecendo. Quando as mulheres, de forma muito calorosa, falaram coisas sobre a minha vida, nossa, eu me identifiquei em você, eu me identifiquei em você. Eu falei assim: "Gente, quantas histórias, quantas mulheres mais eu posso ajudar?" Porque, olha aqui, se eu cheguei onde eu cheguei, você tá de sacanagem que você não vai chegar, só depende de você. E eu falar isso olhando no rosto delas, e quantas vezes eu chorei com cliente, falei assim: "Não, você vai conseguir, pode parar. Eu consegui, você vai. Eu sou prova real, você não tem noção do que aconteceu comigo. E eu tô aqui, não, você vai, você tem que querer. Porque se você quiser, se você entender o seu real motivo, nada te paralisa, só você mesmo". E aí tem uma questão de crenças que nós mulheres, eu acho, a gente tem muita coisa a mais, assim, para realmente equilibrar, né. Uhum. E às vezes a gente É fica em muito dúvida. pratinho, né, Tainá. Nossa, e às vezes a gente fica em dúvida, É. entendeu. Porque, por exemplo, eu até fiz semana passada um story sobre isso, falei assim: "Poxa", aí estava tudo certo, tudo planejado, aí É. Luísa começa a passar mal e fiquei 40 dias praticamente só fazendo o nota 6, não estava Aham. fazendo nota 9 do que eu tinha planejado, porque tinha Uhum. e é assim, mas o importante é você voltar. É. O importante é você voltar e tentar novamente se equilibrar.
Então, a questão da voltando lá, a questão da Luísa, ela foi um divisor de águas na minha vida, porque eu queria poder levar a Luísa no médico, eu queria poder acompanhar a Luísa um pouco mais perto, e eu sabia que era só empreendendo. E assim, hoje, né, você inspira outras mulheres, outras pessoas, o evento lá mostrou isso e, né, os seus atendimentos também mostram. Mas quem são as mulheres ou quem são as pessoas que inspiram a Tainá? Quais são suas referências? Uau, essa pergunta é boa, inclusive eu acho que eu não tinha pensado nela, tá. Obviamente, assim, obviamente não, mas a minha mãe é uma mulher para mim, muito forte, Uhum, muito determinada. Eu acho que eu tenho muito dela nessa questão de ter tudo por aqui. Claro que isso tem um ponto desafiador para a gente, que a gente acaba absorvendo demais, né. Mas sim. mamãe é uma mulher, assim, que eu tenho ela como uma inspiração para mim, porque ela deu conta de eh, quando eu cheguei e falei que eu ia fazer engenharia, eu tinha 17 para 18 anos, para andar dentro de casa. Os meus pais falaram que eu era doida, não me incentivaram. Eu sou de um lugar muito pobre, né, de família classe D, pra você ter noção. Meu pai é motorista de ônibus e minha mãe ficava em casa cuidando de filhos. E eles me jogaram um balde de água gelada. Só que eu estava num lugar, eu trabalhei estagiária da Arcelor, que eu via que as pessoas que tinham sucesso e que é do sucesso, coisas que eu nem sabia que existia, tipos de comida que eu nem sabia que existiam, de lugares que eu nem sabia que existiam. Eu falei: "Não, eu quero estar aqui, eu quero estar nesse lugar aqui". E eu falava com meu pai, falei: "Não, eu vou". Aí ele: "Você é doido, você pega esse dinheiro que você está recebendo lá da outra empresa, da primeira empresa, e compra um terreno". E eu olhava pra trás, olhava para o gente, olha que questão de sabedoria, uma menina de 17 anos, falei assim: "Mas pai, você não tem terreno, você não é rico, tipo assim, por que que eu vou comprar o terreno se eu tô vendo que não é comprando terreno que vai me levar a viver aquela vida que eu tô vendo as pessoas viverem?". E elas são o quê? Elas são engenharia, eu tinha acabado de me matricular para psicologia, Que era o que porque você queria. eu acho que é o que eu faço hoje, tá, esses dias Quem sabe esse projeto vai ser resgatado. aí, e que era cuidar de pessoas, só que eu não via que isso dava dinheiro, eu Sim. conhecia aquilo, eu falei: "Não, vou fazer engenharia". E aí meu pai falou claramente pra mim assim: "Não conte comigo", falo com isso eu falo, disso de forma tranquila, porque eu compreendo onde que estava ele também não foi treinado, ele também não entendia o O mundo que eu modelo estava de mundo o dele modelo era de outro. mundo dele era outro. Eh, e eu olhei pra minha mãe: "E aí mãe?". E aí ela falou assim eu falei com elas: "A única coisa que eu preciso, mãe, é que alguém me espere no ponto", porque eu morava num lugar que não tinha ônibus. Ou seja, mamãe tinha que ir no bairro vizinho, às 11 horas da noite me Para esperar pra você não ir sozinha, sozinha. para eu não subir sozinha, uma menina, uma mulher de 18 anos. Então mamãe aí já estava trabalhava fora, chegava em casa, fazia janta, fazia as obrigações lá, né, aquela questão de mulher, né, de fazer o lanche e tudo, ia me buscar no ponto de ônibus, entendeu? E então, assim, é um ato que pode parecer simples, que qualquer mãe faria, mas para mim, até hoje, para mim, apesar dela falar: "Não vai", eu lembro que a primeira vez que eu tirei nota baixa foi em álgebra linear. Não foi nessa matéria. Foi no primeiro período, quando eu abri eu abri a prova, eu tirei, tipo, 1,3. Eu era sempre uma aluna nota 10. Eu lembro que você se cobrava muito e E vinha a questionar qualquer pontinho, qualquer "Não, isso coisa aqui de dá galho em pra galho em galinha de papo. não, isso Eu aqui, isso quero aqui, esse isso pontinho aqui", aqui. cheio de realmente. Cheio de argumento, né. E aí eu peguei e falei assim, eu falei: "Não, eu vou continuar, mãe, você me aju". Então foi assim, então a minha mãe, ela é uma mulher, assim, que eu admiro por essas questões e eu hoje entendo que quando ela disse não, era mais para me proteger do que talvez ela já estava enxergando que eu ia sofrer, e eu sofri. Foram 7 anos. O problema de hoje é que as pessoas, por causa de um sonho, não querem abrir mão dos prazeres da vida, que eu falo, né. Então foram 7 anos sem,
viajar 7 anos sem 7 anos só fazendo isso, trabalhando, estudando e dormindo 3, 4 horas por dia. Quantas pessoas tinham que estudar, sei lá, 12 horas por semana, eu sabia que eu tinha que estudar 30. Mas essa visão positiva sua, a clareza do que você queria para o seu futuro, né, essa tela mental, a gente trabalha muito tela mental, ela foi essencial. Então, acredito, né, que você, ao ter desejado, né, estar nesses lugares, e hoje acredito que você tenha ido a muitos outros lugares que nem aquelas pessoas que te Não, inspiraram a princípio, né, com a com facilidade da época certeza. que tinham, foram, né. Então, o quanto que isso, né, é essencial para a gente poder viver a caminhada que precisa para chegar lá. Porque quando hoje, né, se pega os seus resultados, seu posicionamento, né, todo o seu contexto de vida bem diferente do que era lá atrás, né, acha: "Ah, porque é bonita. Ah, porque né, teve Era sorte, querida, era teve sorte. queridinha, é isso, aquilo", né, como uma desculpa É para verdade. não fazer o que você teve que fazer para chegar lá, Isso aí. né, dentro de, crenças, né, dentro de valores que eu acredito que em você são muito fortes, né. Quais são os seus valores inegociáveis, Tainá? O que que você não abre mão? Eu não abro mão da minha família. Uhum, E toda vez que eu tô perante uma decisão, de principalmente profissional, eu falo assim: "Isso vai como que isso vai como minha família entra nisso?". Se não entra, fica ruim, vai diminuir meu tempo aqui com eles e tudo mais. Então, eu não abro mão, acho que a família é a base de tudo, assim, aos trancos e barrancos, mas assim, eu tenho uma família bem estruturada, né? Meus pais são casados, ainda tenho 2 irmãos, eu sou a mais velha. Tem isso também, sou a irmã mais velha. Então, vem, eu tenho que. Questão, eu cuidava dos meus irmãos ainda enquanto estudava, ainda tinha essa questão de cuidar deles mais novos. Então, família. Eu acho que um outro valor é a questão do comprometimento. Eu sou muito comprometida, uhum. com tudo que eu faço, tudo que eu faço eu tento botar o máximo aquele evento, o máximo de amor, o máximo de cuidado, assim, eu quero que as pessoas sintam algo diferente depois que conversam comigo, assim, e é muito natural, assim, é muito genuíno, é muito verdadeiro, e isso eu fui colhendo feedbacks depois, falei: "Nossa, eu só fiz, é assim mesmo que eu acredito". Então família, comprometimento, gratidão. Uhum. Acho que, assim, eu falo muito pouco da minha história lá do passado, mas eu tenho certeza que aquilo me trouxe também para onde eu tô hoje. Então eu sou muito grata a Deus, muito grata a Deus. Sábado eu estava, no meio de 60 mulheres, mas aí não era âmbito profissional, aonde que eu peguei o meu microfone e falei assim: "Gente, eu tenho assim, eu tenho muita gratidão por tudo que Deus proporciona na minha vida e por tudo que eu vivo, assim. Claro que eu tenho novos sonhos, eu quero viajar, eu quero fazer mais um monte de coisa, mas uau, quanta coisa boa que eu tenho, né. Então a questão da gratidão e eu acho que a questão também da justiça. Eu eu tento olha, eu sou aquela que onde que tem confusão, ou eu vou sair ou eu vou entrar para poder apaziguar. Eu só vou entrar numa confusão para movimentar mais confusão, assim, se tiver um propósito muito claro de eu estar fazendo aquilo, mas se tiver confusão, eu tenho um senso, assim, de justiça, respeito, digamos assim. Eu não tô falando de discussões, porque eu entro em discussões, sim, tá tudo bem, mas coisas que para mim não fazem sentido, né, onde que não tem eu vejo que não tem mais respeito, que não tem justiça, que tem coisa errada, então, se tem coisa errada, sim, eu acabo também nem entrando não. Acho que basicamente, acho que seria isso, sim. É, e aí assim, mas ao mesmo tempo, penso eu, que você tão nova, né, assumindo posicionamentos dentro do corporativo, sendo cercado, né, pelo sexo masculino, você talvez tenha vivido alguns desafios, né, porque a gente sabe que existe, esse olhar diferenciado. Mas você acha que o fato de ser mulher te restringiu a conquistar alguma coisa? Não, não. E eu acho que até por isso que eu ficava um pouco mais longe dessa bandeira, digamos assim, Uhum. porque eu assumo muito o protagonismo da minha história. Eu sou responsável pelo que eu faço. É claro que, eu tive um assim, Deus me iluminou, porque minha mãe não me orientou.
Uhum. Meu pai não me orientou, não tinha um tio, uma tia para me orientar. Sim. Eram as coisas que eu acreditava. Então, assim, restringir, chegar aonde eu chego, não, porque eu peitava. Eu já cheguei, você tá falando assim, mas só porque eu sou mulher, né? Presta atenção, fala aqui pra mim o que, que eu faço de bom. Então, por que, que você não tá me dando ir? Uhum. Então, o que você tava falando mais cedo, que lembrava de mim, de falar, mas meu ponto, então me explica por que não. Sim. E aí, eu acredito que eu fui me posicionando, mas eu entendo, tô falando da minha história de vida, outras Sim. mulheres, isso pode realmente ter atrapalhado, mas eu acho que então tava no lugar errado. Por que, que eu não Uhum. saí e fui pra outro lugar? Uhum. Entendeu? Alguma coisa assim. E assim, né, hoje, dentre outras coisas, os movimentos que você faz, eu vejo sempre você acordando cedo, correndo e agora recentemente descobri que você está levando isso para outras mulheres, né. Me fala um pouco desse projeto, como é que isso está acontecendo? Ter conseguido, né, levar mais mulheres a terem, né, esse autocuidado, porque eu acho que dentro da roda da vida, e É. você busca fazer isso com bastante sabedoria, né, você tem a busca do equilíbrio família, família em primeiro lugar, profissão, você, É, né, assim mesmo. enfim, passa, né, por querer que essas mulheres também consigam se colocar mais presentes na sua vida e tendo satisfação por meio do esporte? Eh, o esporte, ele exige coisas importantes, Sim. principalmente para empreendedor, Uhum. que é uma questão da disciplina. Outra coisa importante, você tem que se superar, porque você se cobra melhor Meta, né? meta, você vai melhorando, e aí, um dia eu estava falando que eu nunca saio para correr sem meta. Uhum. Pode ser no quarteirão da minha casa, eu calço o tênis e falo assim: "Tainá, qual é a tua meta de hoje?". Então, por quê? Porque o esporte, ele destrava muita coisa na tua Uhum. cabeça. Nossa, eu corro hoje. Gente, eu nunca imaginei que eu ia correr na minha vida, né? Porque eu era mais ratinha de academia, gostava mais de musculação, essas coisas. E nessa jornada toda, Uhum. Liana, eu nunca deixei de me cuidar. Então, assim, carregava a marmita, se tivesse que carregar, só comia o pão que me dava quando eu estava com muito fome, senão eu comia a laranja e a maçã, tal, entendeu? Então eu sempre acreditei que eu era responsável pelas se eu ficar sobrepeso, eu era responsável por aquilo, porque Uhum. ninguém botava comida na minha boca. Uhum. E a questão da atividade física era assim, eu comecei lá na empresa, trabalhando 11 horas da manhã, então de manhã eu tinha 1 hora para estudar, meia hora para fazer atividade física. Por quê? Porque aquilo me faz bem. Então, me sentindo bem, eu sabia que meu dia continuaria bem. Tanto que eu corro de manhã. Eu não abro mão de correr de manhã. Porque a Você gente. corre no bairro ou você corre Não, na aí, orla? aí, e aí eu tento correr na orla. Por Uhum. quê? Porque correr no bairro é um saco, é chato, só tem casa, tem que ter. Então, não é uma atividade. Gente, Sim. fala sério. Eu falo que eu ainda não sou apaixonada pela corrida, entendeu? Eu vivo o processo. Talvez eu vou viver o processo de correr até o final da minha vida. Mas tá tudo bem, eu não Aham. quero me apaixonar pela corrida. Eu quero curtir o que a corrida, o que esse esporte me trouxe. Porque musculação eu já fazia e já faço. Então, eu tento fazer o quê? Eu tento estar em lugares, correr em lugares que me dá uma sensação Uhum. que me ajudam a bater a minha meta, Uhum. entendeu? Então eu vou correr na praia, ó, que coisa maravilhosa de Deus, ver o sol nascer, aquela conexão. Quando eu tô quase com vontade de desistir, eu falei: "Não, mas se você não bateu tua meta ainda, só mais um pouquinho, diminui o pace, não tem problema, o bom é chegar". E aí a corrida entrou na minha vida no final de 2023. Eu estava num momento assim: "Qual é o meu próximo passo?". Eu sempre no final do ano, né, "O que que eu vou fazer?". E é nessa área do autoconhecimento, eu falei: "Ai, eu queria tanto correr". Aí o bendito do meu marido falou assim: "Por que que você não corre?". Eu: "Boa pergunta". Aí eu falei: "Espera aí, não, porque dói minha perna". Eu falei: "Dói a sua perna e de todo mundo, né". Eu falei: "É verdade. Tainá, isso é coisa da sua cabeça". Eu falei: "E se for coisa da minha cabeça?". E eu já falava com mulheres sobre crenças limitantes. Falei: Aham. "Será que eu não coloquei uma crença limitante na minha cabeça, que eu não consigo correr?". E eu entendi que eu estava fazendo isso. Falei: "Já sei o que eu vou fazer". Aí o que que a gente faz, que é uma boa engenheiro? Onde que tem corrida, que é melhor correr em grupo, né, porque todo mundo Uhum. fala que é bom fazer em grupo. Sim. Aí eu vi as corridas que aconteceriam, em dezembro,
E aí eu tentei procurar uma corrida tipo de 3 quilômetros e descobri que não existia, tá? Não existe correr pouco, é só de Eu já 5. corri de 5, já corri de 10, o máximo que eu corri foi 10. Não, ó, 10 tá ótimo, tá? Eu falei, nossa, só tem corrida de 5. Aí foi na hora que eu tenho um jargão do tipo, só vai. Eu falei, Tainá, só vai, você só quer chegar. E aí me inscrevi na corrida, não tinha blusa. Eu falei, mas não quero blusa. Enfim, fui. Liana, eu cheguei no ponto final, assim, eu me joguei no chão e chorei. É. E chorei, porque aquilo estava falando para mim o seguinte: você tinha uma crença que te limitava, agora você só foi, você chegou, e quantas áreas ou quantas outras coisas na sua vida profissional ou em outras áreas, você pode estar se limitando, porque você está também com uma crença. E aquilo foi um divisor de águas na minha vida, e eu comecei a correr. Comecei a correr, e aí eu comecei no Instagram, correr, e falando. Aí um monte de amigas e gente que nem amiga de amiga, eu quero correr com você, eu quero correr com você. Eu falei, vão, mas vão é onde Não são seguidoras só das redes sociais, agora são seguidoras na corrida, vai da atrás de corrida. você. E vão, e Legal. começaram aí, mas eu não tenho tênis. Eu falei, gente, olha esse tênis que eu corro. Eu malho, faço musculação com esse tênis há 3 anos. A gente não tá falando de maratona, a gente tá falando de só ir, vão. Aí foi assim que começou, então, o que que eu vi nesse processo? Mulheres obesas, não tô falando que elas emagreceram, não, elas ficaram felizes durante esse processo. Eu vi mulheres que nunca tinham corrido, correndo sozinhas, se inscrevendo em corridas que eu não estava me Que você não inscrevendo, foi. ou seja, olha que delícia, ela já ia sozinha. E tinha de tudo, tinha gente muito magra correndo comigo porque queria estar destravando. E no final dessa história, eu brinco assim, como não é sobre emagrecer, no final das contas a gente para na padaria e come pão de sal com ovo, que aí a gente vai se reunir e vai confraternizar. E aí é isso que eu falo com as meninas, e algumas meninas correm comigo, outras já correm sozinhas, hoje já corre mais que eu, tá? Tem gente que já corre mais que eu. É. E aí interessante, né? O quanto que se a gente parar para pensar, né? Todos os movimentos da vida sempre são uma grande oportunidade para a gente ir adiante, para a gente se fortalecer. E isso tem a ver com algo que você disse que você sentiu quando você se percebeu lá, olhando o celular, num processo de feedback com o seu funcionário, né? Se a gente não trabalhar essa autopercepção, se a gente só viver no automático, de fazendo as coisas, não parar para refletir, não parar para sentir, não parar para olhar, quanto desperdício a gente acaba gerando na vida, né? Então, bem interessante. A única coisa que eu senti foi sua falta lá na nossa remada de mulheres, mas ano que vem você não escapa, hein? Não Não escapa. escapo e Porque eu você amo, remou né? no das Não. empoderadonas, né? E aí, assim, eu nunca tinha remado na vida, né? É, E eu sou daquela que me joga em tudo sim, mesmo, né? E aí você me chama no grupo lá das sim, meninas da Empoderando, não, vamos remar, vamos remar. E o teu projeto, ele é lindo, eu já te falei isso várias vezes, é, e quando eu falo isso, ele é verdadeiro. Eu lembro de um caso de uma menina que não ia e ela falou que uma vez ela quase foi morreu afogada, né? afogada. Uhum. E ela fazendo isso, ela estava superando um grande bloqueio na vida E ela dela. mergulhou, você lembra? Ela Ela mergulhou, mergulhou. ela Olha mergulhou. que A incrível. confiança que o grupo deu para ela, né? E a autorização que ela deu de lidar com o medo que é verdadeiro, com o trauma que a gente não pode julgar, mas ao Não, mesmo tempo, né, o quanto que ela mas talvez ela tenha destravado ali tentou, algumas coisas, ela né? se Sim. permitiu, Pois não. ela tentou, ela se destravou. É, Ela se destravou. é. E aí, então, assim, eu falo, eu quero vender mais. Tá, processo, a gente treina, tá tudo. Mas lá, quando eu falo assim, o chá das vendas, que é conhecimento, habilidade e atitude, para mim, o A, que é o X da questão, que é o A da atitude. Ela quis ir remar com você e destravou um monte de coisa, né? É. Agora, a gente está quase finalizando, eu queria te perguntar o seguinte, né? Você viveu essa transição, teve essa Uhum. coragem, né, de ir empreender, vê hoje, né, que você não se vê de outra forma aí, né, no mundo, mas o que que você diria, né? Expert em vendas tem atuado com, né, com as empresas, pequenas empresas, fornecendo essa sua metodologia que simplifica para vender mais, né, Simplifique e venda e mais. venda mais. Que você diria, né, para empreendedoras ou empreendedores mesmo, que se Sim. sentem cansados, que se sentem sozinhos, né? Quais são as suas dicas? Eh,
Se vocês que estão escutando esse podcast prestarem atenção, você vai ver na minha história, na nossa história, muita conexão. Então, acho que a primeira grande dica é você se aproximar de alguém que acredita no seu sonho. Se não tiver ninguém acreditando no seu sonho, uma hora essa pessoa vai aparecer. Saia da tua bolha. Sim. Sempre tem alguém que vai com certeza te ajudar, então se conecte. Então, assim, o que eu faço, que eu fiz na corrida, né, que você faz na remada e tal, é conexão. Então, acho que isso ajuda muito a questão do network com propósito. Por que eu tô indo tomar café com aquela pessoa? Né? Uhum. Então, essa questão, acho que ela é importante. Mas antes disso, eu acho que é entender também o motivo. Então, para mim era muito claro abrir mão daquele salário, daquela posição. Por quê? Porque eu queria ter tempo para cuidar da minha filha. Eu já sabia que eu só teria a Luísa, isso já estava pactuado, assim, comigo mesmo e tal, né? Uhum. E questões familiares. Então, assim, eu queria me dedicar. E eu sabia que se eu saísse daquela empresa para ir para outra empresa, eu seria o que eu era lá. Eu não sei ser diferente, uma executiva meia boca. Eu Aham. sei ser uma boa executiva. Então, isso foi realmente. Então, eu entendi o motivo. Então, toda vez. Na live em novembro do ano passado, que eu fiz com uma amiga e também empreendedora, teve algum momento que você pensou em desistir, Tainá? Alguém me perguntou isso, eu falei: "Sim, hoje. Hoje eu pensei em desistir. Hoje de manhã, várias vezes. Às vezes acontece até 3 vezes ao longo do dia, a gente pensa em desistir, Sim. porque é de fato sozinha, é solitário, às vezes você como empreendedor, eu acho que eu sou responsável pelos meus resultados. Faça chuva, faça sol, não tem negócio de governo não. Tá aqui dentro, tá aqui no então a questão de entender por que que você está fazendo aquilo, porque aí você volta e você fala assim: "Não, eu vou dormir, vou amanhecer, vou fazer uma coisa que eu goste, e aí tá tudo bem, vou renovar a minha força", né, e nisso eu tenho umas dicas também para dar para mulheres nesse sentido. E só vai, e só vai. É porque assim, qualquer caminho sempre tem ônus e bônus, né. Tudo na Então, vida. se a gente só quiser colher flores, né, no caminho novo, a gente vai estar se iludindo. É, Então, estar realmente com clareza do motivo pelo qual a gente escolheu aquele caminho. Para não, na primeira barreira, não desistir. desistir e voltar, né, para o outro lugar que você já sabe que não é o lugar que você quer E aí ficar, fica mas que frustrado. talvez seja a zona de conforto, É. né. Então, só mulheres de coragem, né, tem aí essa tomada, né, de posse da própria vida. Então isso é muito forte em você, essa autorresponsabilidade que você tem, né, em relação às suas diversas dimensões, te fazem realmente uma mulher encantadora, uma mulher diferenciada, que eu tenho certeza que ainda vai trazer para outras mulheres e para vários outros ambientes muito impacto, muito resultado, e eu espero estar junto. Né, a Ah, gente com já tem algumas certeza. coisas que a gente tem, potencial de convergência para Com fazer trabalho. certeza. A gente vai estar, se Deus quiser, no Empoderadoras em muitos outros momentos. Queria te Legal. agradecer muito, Tainá, pela sua vinda. Viram como ela é linda mesmo? Ah, minha aluna. Mas eu queria também que você deixasse, né, para as meninas seu contato, como é que elas te encontram, né? Instagram, LinkedIn, telefone, qualquer, né, referência de contato para que elas possam te achar. Uhum. Primeiro que eu quero te agradecer novamente por esse convite, esse bate-papo, assim, foi muito gostoso, foi rápido até, Foi, né, a nossa, eu mulher ficaria fala, aqui né? eu ficaria aqui muito mais tempo. Contar sobre a minha história, assim, é uma história realmente muito bacana, muito bonita e que, de alguma forma, eu ajudar outras pessoas, com ela eu vou fazer, era uma coisa que eu não contava, mas no Empoderadona Seu que eu próximo senti isso. desafio é escrever um livro, tá? Já me disseram isso, olha só que você tá colocando não faz comigo não do Pronto, céu, desafio posto, misericórdia. já temos uma nova Meu meta. Deus, ó, eu já coloquei como desafio fazer meia maratona esse ano. Ah, é? Eu vou Corrida fazer. Garoto você já fez? Já. Ah, Nossa, fez? olha lá, gente, no meu Instagram. Eu
chorei, eu gritava, porque assim, eu sou da alegria, né? Aham. Eu sou da comemoração. Eu chegava assim, vocês não têm noção, gente, eu tô feliz demais. Era sobre chegar, não tinha nada a ver com pace, não tinha a ver com nada. E, putz, foi um negócio muito louco, Então, assim, que esse ano é meia aconteceu. maratona. Esse ano, meia maratona, já declarei E isso. quando é que é a meia maratona? Então, eu queria fazer no Rio, eu não consegui minha Aham. inscrição, mas aí eu corro 21 aqui, Vitória. Aham. Tem praia pra isso. Então, então a ideia é eu fazer a meia maratona de Vitória, Uhum. que se eu não me engano, ela acontece um mês antes da Garoto. Sim. E eu vou fazer. E tô Tem treinando, e aí eu certeza. tô treinando para isso. Mas a questão do livro, como executiva, normalmente a gente não é treinada a escrever muito, né? Consultor que escreve. Então, o livro eu preciso de fazer esse desbloqueio, entendo isso, de escrever. Mas isso virou uma meta em 2024 também. Não virou uma meta ainda, virou um objetivo, um sonho. Ainda não tem prazos para terminar. Quem sabe a gente reúne um grupo de mulheres, uma. Né? Eu acho que eu já começo a aceitar mais o desafio. Mas assim, me encontrem nas redes sociais, Tainá Valadão, Taina, simples assim, porque meu nome não tem complexidade. Sim. E eu quero te ajudar a destravar alguma área da sua vida, principalmente a área de vendas. Eu vejo. E o evento que ela fez, eu esqueci de falar o nome, é Destrava, né? O nome do evento é Destrava, é empreendedora. Foi um evento para poder falar sobre comunicação e vendas. Mas eu tenho certeza que se conecte comigo de alguma forma. Eu tenho a mentoria em grupo, né? Tem a mentoria individual também. Mas sim, o público, digamos assim, já é uma empresária que já tem um negócio e que quer crescer, é um produto legal, mas está travada com alguma coisa ali e a minha missão é simplificar. Você pode ter certeza que eu não vou ficar falando, você tem que plantar CRM, você tem que fazer isso, Não, calma aí. Vamos fazer isso primeiro. A gente vai fazer isso também. Mas calma, vamos fazer isso aqui Um passo primeiro. de cada vez. Né? Porque a gente tem a mania de querer pular as casinhas do jogo. Uhum. E a gente não pode pular, a gente pode acelerar o passo. Mas pular a casinha, não podemos. Porque não, a gente tem que voltar em algum momento e viver aquela casinha ali. Então, simplifique e venda mais, esse é o meu slogan. Meu número é DDD 27 99969 7090. Mas me manda um inbox, porque ninguém vai lembrar mesmo do meu número, e a gente volta a conversar. Meu amor, obrigada. Meninas, presente para vocês no início de abril. Na outra metade de abril, um outro presente que vocês vão conhecer. Obrigada, Tainá. De nada. Obrigada. Um beijo, meninas.